me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. A oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de compartilharmos a palavra, de estudarmos a palavra de Deus, enfocando com certeza a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a transformação que o Evangelho tem causado na nossa vida quando estamos dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, os versículos 1 a 3. Enquanto você abre a palavra, deixar um abraço para você, amigo, irmão, que nos acompanha, aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Utinga, qual participo como pastor. Que Deus derrame graça sobre sua vida, sobre sua família e ajude em suas lutas e necessidades. Vamos ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, agradecemos o privilégio de termos a Tua palavra como guia e orientação para nós. E agora pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, transmitindo a verdade a nós, nos guiando, ó Deus, ao caminho santo e eterno de Cristo Jesus. Nos abençoe, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido nessa época de quarentena uma experiência, eu posso dizer assim, quase que generalizada. Muita comida e pouco exercício. Acho que todos nós experimentamos isso. Talvez ganhar alguns quilinhos a mais tenha sido uma das experiências dessa quarentena que temos atravessado. Muitos têm falado sobre isso, é verdade. Esse peso extra, talvez, a gente vai ter que levar um pouquinho mais de tempo para conseguir aliviar mais para frente, mas com certeza será muito importante para todos nós. É interessante pensar que esse texto também fala sobre o peso extra que tem atrapalhado a gente na nossa vida cristã. O texto fala que nós precisamos nos livrar do peso extra que tem prejudicado a corrida, a carreira nossa na vida cristã. Você lê no texto ali, verso 1 que lemos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz uma ideia bem interessante. Diz assim: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e continuamos a correr sem desanimar a carreira marcada, ou a corrida marcada para nós. Desembaraçando-nos significa pôr de lado, abandonar, desprezar.
E peso tem dois sentidos: peso no sentido de uma roupa inadequada para a corrida, que causa um peso, ou uma massa, quando a pessoa comeu uma bela de uma refeição antes de correr, com certeza isso vai trazer um prejuízo na corrida, ou mesmo quando a pessoa está com peso em excesso para correr, com certeza vai atrapalhar um pouco. Então peso pode ser tanto uma roupa, algo que você pode desvencilhar rapidamente, ou algo, um peso, uma massa corpórea que você vai levar algum tempo a mais para se desvencilhar. Então nós somos desafiados por Deus e também pelo autor da carta aos Hebreus a livrar-nos do peso extra para que a gente possa correr a carreira que Deus tem reservado para a gente. Aí vem uma pergunta que a gente vai trabalhar boa parte do nosso estudo, do nosso sermão: que peso seria esse que nós carregamos de forma desnecessária? Que peso seria esse que nós carregamos de forma desnecessária? O próprio autor responde para nós. Nós vamos analisar isso durante a mensagem, mas o próprio autor responde para nós. A primeira coisa que o autor responde, ainda na introdução para a gente pensar, é que este peso não é obrigatoriamente um pecado, mas é algo que tem nos atrapalhado, que tem nos tornado lento para correr, para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, que tem atrapalhado a gente de exercitar com mais liberdade a vida cristã. Então nós vamos deixar de lado alguma coisa que tem causado um empecilho, tem sido um obstáculo para a gente poder caminhar ou correr. Eu vou dar um exemplo bem vívido para os leitores da época, os leitores originais. A roupa da época eram túnicas, você sabe muito bem, túnicas compridas. Agora você imagina um corredor que está ali na sua pista para fazer a corrida com a sua roupa usual, a sua roupa comum. A dificuldade que ele teria com essa túnica de correr, a túnica não deixaria que ele desse passadas mais largas, porque ela apertaria, né? A túnica comprida esbarraria a barra no chão e traria bastante dificuldade. Talvez a pessoa tropeçaria, né, ao correr com aquela túnica. Então a ideia qual é que o texto coloca? É preciso que o corredor, antes de entrar para a corrida, tire a sua roupa comum, usual do dia a dia, e coloque a sua roupa de atleta, para que ele esteja totalmente preparado. Então o peso extra da sua roupa da sua roupa comum atrapalharia numa corrida. É pecado ou era pecado usar aquelas túnicas? Não, não era pecado, mas não era apropriado para a corrida. Então a primeira coisa que o texto coloca para a gente é que obrigatoriamente esse peso extra não é um pecado, mas com certeza tem trazido muita dificuldade, tem sido um empecilho, um obstáculo para a carreira cristã. A segunda coisa que o texto coloca para a gente, e aí sim de uma forma muito direta, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, o pecado é com certeza uma amarra que prejudica a nossa corrida, que prejudica o nosso caminhar cristão, o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, que nos rodeia de uma forma perigosa, que agarra firmemente o nosso pé. Imagina um corredor que está tentando correr, né, na sua corrida, e alguém segurando o seu pé, impedindo para que ele continue a sua corrida. Evidentemente, isso seria quase que impossível que ele continuasse a corrida. Então, o pecado é algo que segura, que agarra o nosso pé como uma tenaz, como uma cola, que prejudica o desempenho da corrida. Portanto, para vencer os obstáculos, ou para vencer a corrida, é preciso superar esses obstáculos, superar esses empecilhos, ou se livrar do peso extra que tem sobre os nossos ombros, para que a vida cristã possa ser corrida com dignidade e possa ser lutada, vencida, né, com galhardia. Nota que uma tradução muito interessante do texto, nesse verso primeiro, nos faz entender tudo o que abordamos até agora nessa introdução. Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha ou nos torna lentos, e especialmente aqueles pecados que prendem os pés de tal maneira que nos faz cair. Então voltemos à nossa pergunta inicial e vamos começar a entender
que peso que nós precisamos desvencilhar, ou que peso seria esse que nós carregamos que são desnecessários. Então vamos analisar esses pesos. Eu quero destacar aqui 4 pesos que têm nos atrapalhado de continuar ou de viver, de correr a carreira cristã, a corrida cristã. O primeiro peso que nós precisamos nos desvencilhar são os apegos. Vou explicar isso para você. As coisas não são más em si mesmas. Um carro, uma casa, sei lá, um bem material, algo que nós gostamos, uma roupa, nada disso é mal em si mesmo. Mas quando nós nos apegamos a esta coisa de tal forma que nós não conseguimos viver sem estas coisas, com certeza elas se tornam um peso para nós e nos impedem a continuar a lutar a vida cristã. Acaba sendo prejudicial, então é preciso desvencilhar deste peso. Paulo coloca isso com relação à guerra, diz assim, um lutador, né, um soldado não consegue ir à batalha se ele não deixar de lado as coisas que tem o prendido com relação à sua vida normal, ou seja, ele precisa focar na sua batalha. E aqui o autor aos Hebreus coloca este mesmo desafio: é preciso desapegar de determinadas coisas se eu quiser viver de fato a vida cristã. Mas não apenas coisas podem nos trazer este apego, pode nos ligar de uma forma perigosa, perniciosa a esta vida, mas pessoas também podem muitas vezes ser um peso extra para nós. Bom, lógico, você vai dizer que pessoas nunca são peso, é evidente, não é exatamente isso que a palavra de Deus diz ou que eu quero colocar. Mas repare bem nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é que nós não precisamos desprezar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. O que ele está dizendo é: se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e tiver uma pessoa em primeiro lugar na minha vida, eu não sou digno do reino de Deus. Então a minha esposa, meu esposo, minha namorada, meu namorado, meu irmão, minha irmã, meus pais, meus filhos, quer dizer, qualquer pessoa que estiver acima de Deus na minha vida, com certeza se torna um apego, um empecilho, um obstáculo para que eu continue a carreira cristã, a corrida cristã como eu deveria. E por que não pensar que muitas vezes nós mesmos acabamos sendo este empecilho, esse peso extra, através do nosso egoísmo, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nosso desejo de viagem, enfim, nós acabamos colocando a nossa vida em primeiro lugar e deixamos Deus de lado, e com certeza nós fugimos do plano e propósito de Deus para a nossa vida. Como Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitos têm vivido em função das demais coisas e têm se apegado a essas coisas, e com certeza têm trazido prejuízo à sua carreira cristã. Portanto, precisamos entender que nós somos apenas mordomo das coisas, nós não somos dono das coisas, nós apenas administramos tudo que Deus nos deu, nossos bens, nossa família, nossos amigos, a nossa própria vida. Um dia apenas prestaremos conta, porque nós não somos donos dessas coisas, nós não possuímos essas coisas, elas apenas são dadas a nós, para que a gente viva e usufrua delas, mas um dia prestaremos contas a Deus com relação a tudo isso. Portanto, não podemos, não devemos ficar apegados às coisas, porque é um peso extra na corrida da carreira cristã. Aliás, Deus tem nos dado dons, talentos, bens materiais, habilidade, família, para que a gente use para o serviço de Deus, e não para que nós nos apeguemos a elas de forma a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, o apego às questões deste mundo, do aqui e do agora, são pesos que precisamos abandonar para correr a corrida cristã de uma forma adequada. Segundo peso que nós precisamos nos desvencilhar são mágoas e ressentimentos.
E com certeza isso tem prejudicado muitas pessoas, muitos cristãos sérios, fiéis, a viver a vida cristã de uma forma adequada. Quantas ofensas passadas você guarda em algum canto do seu coração ou da sua memória, e vira e mexe, ela vem à tona, e isso tem prejudicado, porque você não consegue perdoar, porque você não consegue lidar com isso na sua vida comum, na sua vida cristã, e tem te trazido um afastamento de Deus, um afastamento das pessoas, né? Isso é bem prejudicial à obra do Senhor. Quanta raiz de amargura as pessoas têm guardado no seu íntimo, isso tem trazido um prejuízo para o reino de Deus e para a obra. Quanta frustração, quanta decepção com pessoas, com coisas, com trabalhos de igreja até, você tem carregado, muitos têm carregado, e isso tem sido um peso extra na vida cristã, né? Então, essas situações com certeza não devem, não podem de maneira nenhuma fazer parte da nossa vida. Pelo contrário, lemos aqui em Hebreus, ainda no capítulo 12, um pouco para frente, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, livre-se de toda raiz de amargura, que o Senhor Jesus tire do coração daqueles que têm carregado essas frustrações e decepções, essas tristezas, essas amarguras. Livre disso, para que você possa viver em paz com Deus, em paz com o seu irmão, em paz consigo mesmo, para poder viver a vida cristã e correr a carreira que Deus tem reservado para a gente. Guardar e remoer só vai fazer mal a você mesmo, com certeza. Eu sei que é difícil esquecer muitas coisas que ficaram lá atrás, ofensas que foram ditas ou foram feitas. Eu sei que é difícil, não é tão simples como falar, mas entregar para Deus é sempre o melhor remédio. Sabe por quê? Porque Jesus é o grande juiz, Deus é o grande juiz de todas as causas. Nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vamos conseguir resolver, mas vamos entregar para aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Santo Juiz, que pode resolver todas essas questões. Não dá para viver o cristianismo, não dá para correr a corrida cristã com o peso das mágoas e ressentimentos enraizados dentro de nós. Nunca amaremos a Deus e ao próximo com ressentimento e amargura dentro do nosso coração. Precisamos nos desvencilhar das mágoas e ressentimentos. O terceiro peso que nós precisamos desvencilhar, deixar para depois, é o desânimo. Esse é um peso que com certeza tem pesado no ombro de muitas pessoas. Podemos identificar que o próprio texto coloca isso ali para frente, né, no verso 1, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. A ideia aí é corramos sem desanimar. Ou seja, eu preciso colocar o meu coração na obra e no reino e fazer o trabalho de Deus sem nenhum tipo de desânimo, com toda perseverança o trabalho. Esse talvez seja um dos grandes pesos amarrados em nosso corpo que tem nos impedido de trabalhar a vida cristã. E aí eu coloco por que muitas pessoas, muitos cristãos sérios com Deus têm desanimado na sua vida com Deus. Primeiro, pelo desinteresse, ou seja, a pessoa começa a caminhar a vida cristã e logo vem o comodismo por causa de alguma situação e a pessoa se desinteressa. É um cristão, é verdade, mas ele está desinteressado pelo reino de Deus. É muito triste quando a mesmice, quando o comodismo toma o coração do crente e ele passa a viver desanimado na obra e no reino de Deus. Um outro motivo que o desânimo vem, nós podemos chamar de corpo mole. Quando você começa a viver a vida cristã e você repara, né, que o seu empenho não é acompanhado com de outras pessoas. Por exemplo, você frequenta a igreja nos cultos de quarta-feira, nas reuniões de oração, você participa da escola dominical de domingo de manhã, participa no culto da noite, você vai com dedicação e de repente você começa a ver que alguns
Irmãos seus na fé só vão de domingo à noite na igreja, ou só vão domingo de manhã na igreja, ou não aparecem nas atividades das sociedades internas, e você fala, por que eu preciso e os outros não? E aquele corpo mole acaba contagiando outras pessoas, e muitos acabam desanimando por causa da vida, do exemplo de outras pessoas, e acaba levando a vida cristã em banho-maria, como a gente diz, ou em marcha lenta, né? Então esse desânimo vai tomando conta. Um outro motivo que traz o desânimo na vida cristã é a língua do próximo. Isso é bem prejudicial também, né? E como isso atrapalha, com certeza. Muitos começam bem, mas são desanimados por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa da língua das pessoas. Isso é realmente prejudicial. Não deveria de maneira nenhuma existir isso no reino de Deus, né? Inveja. Então isso tem levado desânimo para muitas pessoas, e elas acabam se frustrando com a vida cristã e desanimando no meio da jornada. Mas o desânimo vem principalmente por uma artimanha de Satanás. Satanás é muito astuto, e ele sabe que uma das principais armas que ele tem é o desânimo. É fazer com que o crente esfrie na sua vida com Deus. É com que o crente perca o foco, tire a direção do reino de Deus. Ele é astuto para nos desanimar. Ele usa os mais variados obstáculos, empecilhos, para fazer com que a gente caia. Uma demora de oração, uma programação com baixa frequência, um olhar de reprovação, a falta de incentivo e apoio que as pessoas muitas vezes trazem. Então as pessoas acabam desanimando, porque Satanás vai lançando essa semente do desânimo no coração das pessoas. Portanto, o desânimo é o terceiro peso que nós precisamos desvencilhar. Por fim, o quarto peso que nós precisamos desvencilhar, e aqui o texto é muito claro em falar, porque ele diz assim, desembaraçando-nos de todo peso, e nós falamos aqui de alguns pesos, mágoa, ressentimento, desânimo, apego, mas ele vai dizer assim, e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí o quarto peso, literalmente, é o mais difícil da gente poder lidar com ele, e é o que tem causado o maior prejuízo ao reino de Deus, que é o pecado em si. Esse, sem dúvida, é o maior obstáculo que temos para alcançar o objetivo final na vida cristã. O autor aos Hebreus coloca isso, né? O pecado que tenazmente nos assedia. A ideia é o pecado que se agarra firmemente em nós, ou o pecado que nos prende nos pés e nos faz cair. Então é como eu dei o exemplo na introdução, alguém que sai correndo em direção à linha de chegada, mas tem uma outra pessoa agarrando seus pés, impedindo que ele continue a corrida. O pecado é algo que nos segura e nos prejudica na nossa caminhada. Nota uma coisa interessante no texto, o autor é bem específico em colocar um artigo definido na palavra pecado. Ele vai dizer assim, do pecado, ou seja, é algo específico que tem causado um prejuízo muito grande à minha carreira cristã. Ele não diz qual pecado, nós não sabemos. Algumas ideias, podemos colocar aqui, a cobiça é um dos pecados que tem sido tratado como a origem de todos os males. Tiago vai dizer isso na carta seguinte, né, no livro seguinte ao livro de Hebreus. Ele vai dizer que a origem de todo o pecado é a cobiça. Desde o Éden, vemos isso com Eva, até os dias de hoje, nós temos visto que a cobiça tem sido a origem de todos os males. Portanto, talvez o autor se refira à cobiça. É possível, alguns teólogos definem essa causa. Outros têm a ideia de que a incredulidade, ou seja, a falta de fé, seja o pecado que nos afasta de Deus. Por quê? Porque as pessoas acabam acreditando na criatura e não no Criador. E isso tem causado, com certeza, tem afastado muitas pessoas de Deus por causa dessa incredulidade, por causa da falta de fé. Na verdade, não sabemos especificar que pecado específico ou que pecado distinto o autor se refere. Mas posso dizer que pecados têm me atrapalhado de correr a vida cristã. E você pode dizer para você mesmo que pecado tem te atrapalhado de viver a sua vida com Deus. Nós sabemos, eu sei e você sabe. Portanto, nós podemos fazer aqui a nossa lista de pecados, esquecendo a que pecado exatamente o autor aos Hebreus se referia, e olhar para nós e dizer, eu tenho sido atrapalhado na minha vida cristã por causa deste pecado, então nós precisamos orar para que
Deus nos dê livramento, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos santifique, para que a gente possa correr a carreira cristã, a vida cristã, desvencilhando o peso do pecado que está agarrando os nossos pés e nos impedindo de continuar a luta cristã. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. O Salmo 32, o salmista Davi, num salmo de confissão a Deus, nos versos 3 e 4, ele nos diz usa uma figura muito interessante para dizer o quanto o pecado atrapalha a nossa caminhada. Ele diz assim, Salmo 32, versos 3 e 4: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Portanto, este peso do pecado que nos esmaga, que empurra os nossos ossos para baixo, que abate o nosso vigor, o pecado tem causado um grande empecilho para que a gente consiga viver ou caminhar a vida cristã. É preciso desvencilhar do pecado. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 24, capítulo 21, verso 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, ou seja, o coração seja pesado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Portanto, Jesus diz que nós devemos nos desvencilhar dos pecados para que a gente possa estar preparado para o dia de Cristo. Veja o que Paulo diz em Colossenses 3:8: agora, porém, despojai-vos, ou seja, arranque o peso extra, tire esta roupa que não convém à vida cristã, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Ou seja, são pecados que têm pesado sobre nós e nos impedido de carregar a carreira, de viver a carreira cristã. De igual forma, Pedro coloca na primeira carta de Pedro o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Ou seja, de novo a palavra de Deus nos diz: o pecado nos impede de viver a vida cristã como deveríamos, e nós precisamos despojar, tirar este peso, arrancar esta roupa suja do pecado, para que a gente possa caminhar a vida cristã. Todos esses textos, dentre tantos outros, nos mostram claramente que não é possível correr a carreira cristã sem nos desvencilharmos do peso extra do pecado. E não há outra solução para o pecado da humanidade senão Jesus Cristo. Não há salvação fora do nome de Jesus. João diz claramente em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, só em Jesus, só por meio do sacrifício de Cristo, só pela cruz de Cristo é que nós conseguimos o perdão dos pecados, para que nós possamos viver a vida cristã. Vale aqui para a gente o lembrete, o alerta: mesmo salvos por Cristo, mesmo tendo os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo, nós ainda somos pecadores. Portanto, o desafio não é apenas desvencilharmos do peso do pecado, tirar o peso extra do pecado, mas também vestirmos da santificação, da obediência à palavra de Deus, para que a gente possa estar adequadamente trajado para a corrida cristã. Vimos então até agora que pesos extras existem na nossa vida que têm nos impedido de correr a carreira cristã. Apegos a questões materiais e terrenas, mágoas e ressentimentos, o pecado que nos assedia, o desânimo que tem causado tanto prejuízo ao reino de Deus. Mas agora precisamos responder uma pergunta muito importante. Eu não posso partir para a conclusão sem antes responder essa pergunta: como nós podemos nos desvencilhar do peso extra?
Como é que nós podemos tirar todo este peso que tem causado tanto malefício, tanto prejuízo à nossa comunhão com Deus? Primeiro, o próprio texto vai responder para a gente. Olha como começa o verso 1 de Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que o autor aos Hebreus coloca é que nós devemos aprender com o exemplo de outros crentes. Devemos aprender com cristãos do passado, com pessoas que viveram, que dedicaram a sua fé ao Senhor Jesus. Então o verso 1 começa dizendo assim, e aí há duas ideias. Portanto, o portanto da ideia de ligação. Ele vem falando, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, a experiência de vários personagens do Antigo Testamento que tiveram vitórias por meio da fé. E ele diz assim, portanto, ou seja, já que estes servos do Senhor no passado viveram e obtiveram vitórias por meio da fé, também vocês podem obter vitórias, ou seja, vocês podem desvencilhar de todo o peso e também do pecado, olhando lá para trás e ver que servos e servas do passado também foram fiéis e vitoriosos por Cristo Jesus. Mas ainda não apenas o portanto, ele diz assim, temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, ou seja, olhando para a vida daqueles homens, eles foram fiéis até o fim. A palavra testemunhas aqui significa mártires, ou seja, aqueles que viveram a vida cristã, que não pensaram no aqui e agora, mas se dedicaram ao máximo em seguir ao Senhor, em obedecer a Deus, em cumprir fielmente o chamado pelo qual foram designados e assim cumpriram a carreira com fidelidade ao Senhor. Então são mártires, são testemunhas fiéis ao Senhor Jesus. Assim também aprendemos com a vida de outros personagens. Talvez pessoas que estão próximas a nós, ainda vivem entre nós, algum líder religioso, nossos pais, crentes que admiramos, pessoas que com certeza estão aí em destaque na sua fé, além de servos e servas no passado, pessoas que deixaram exemplo, e com certeza aprendemos com erros e acertos destes personagens, e com certeza tomamos isso como impulso para a nossa vida. Veja o que Paulo diz, pois tudo quanto outrora, Romanos capítulo 15, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que texto interessante. Paulo diz assim, tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Portanto, o que Paulo diz e o que o autor aos Hebreus coloca é que nós devemos aprender a correr a carreira cristã de uma forma adequada, olhando para esses cristãos do passado. Não há dúvida de que isso é importante. Por quê? Porque nós aprendemos com eles. Nós olhamos para suas vidas e podemos dizer isto é bom ou isto é ruim, e aí continuamos a vida cristã a partir desses exemplos. Então a primeira forma de eu me desvencilhar do peso extra é aprender com os servos de Deus do passado. A segunda maneira está no verso 2 do texto de Hebreus capítulo 12 que nós lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, a segunda maneira de desvencilharmos de todo o peso é não tirar os olhos do foco, não perder o objetivo. Em falando de corrida, como a gente está falando, e o autor aos Hebreus está dizendo, né, de correr a corrida da fé, você imagina que um atleta de corrida que está ali na linha de partida, em posição, pronto, esperando o tiro de partida para correr, os olhos dele estão com certeza fixos na linha de chegada. Ele não tem outro objetivo a não ser firmemente aquela linha, aquela corda, aquela fita que é o seu objetivo. O que o autor aos Hebreus está dizendo é exatamente isto, que para desvencilhar de todo o peso e do pecado, nós precisamos correr a corrida cristã olhando firmemente, fixamente no alvo que é Jesus. Jesus é o nosso modelo e Jesus é o nosso alvo. E aí o texto, versos 2 e 3 dizem, ele suportou a cruz
trocando a alegria que estava proposta a ele pela missão de morrer na cruz por mim e por você. Ele suportou a oposição de muitos para poder viver e deixar o exemplo para todos nós. Cristo é o nosso exemplo, e olhando para tudo que nós conversamos até agora e caminhando para a conclusão, Cristo é o nosso exemplo. Por quê? Porque ele nunca teve apego às coisas desse mundo. Ele já dizia isso: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vivo em prol do reino de Deus. Então Cristo nunca foi apegado a este mundo. Segundo, Cristo perdoou as mágoas e ofensas causadas contra ele. Até no momento da cruz, aqueles que o matavam, aqueles que o crucificavam, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não guardava mágoa ou ressentimento de maneira nenhuma. Jesus nunca desanimou de sua missão. Os fariseus não foram empecilhos para ele. A fraqueza na fé dos discípulos não foi fraqueza para ele. Enfim, Jesus nunca desanimou de sua missão. Ele suportou até o final. Jesus nunca pecou, evidentemente, como também nos deu a possibilidade de vivermos uma vida sem o peso do pecado, porque Ele nos resgatou da escravidão do pecado, Ele nos libertou do pecado, para que nós não vivêssemos mais em função do pecado, mas vivêssemos para a glória de Deus. O peso extra em nosso corpo, que temos adquirido ao longo dessa pandemia, ou ao longo dessa quarentena, nos ajuda a perder essa agilidade, talvez em algum exercício físico, talvez traga algum cansaço a mais. É evidente que tem causado alguma dificuldade, e mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir e sofrer isso, e tomara que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar às nossas atividades, andar um pouco mais, e quem sabe nos aliviar de tanto peso extra que o nosso corpo tem adquirido. Mas evidentemente não é esse o peso extra que tem atrapalhado a nossa vida com Deus. Nós precisamos nos desvencilhar de outras coisas, como nós vimos hoje, né? Do peso, do apego às coisas terrenas, da mágoa e ressentimento guardados, do desânimo acumulado no coração e do pecado que gruda em nós como uma cola, nos empurrando para baixo. Não nos ajuda, né? Tem nos atrapalhado a viver a carreira cristã com perseverança, a correr a corrida cristã como deveríamos fazer. Devemos nos livrar de todo o peso do pecado, para que nós possamos chegar no final da nossa vida com Deus livres, podendo dizer como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, verso 7: fiz o melhor que pude na corrida, me dediquei ao máximo, me esforcei com dedicação e diligência, e cheguei até o fim, conservei a minha fé. Que Deus nos abençoe a desvencilhar de todo o peso que tem atrapalhado e de abandonar o pecado que tem prejudicado a nossa comunhão com Deus e caminhar firmemente, olhando para Cristo, a nossa vida cristã. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a palavra e de termos a orientação do Teu Espírito Santo para a nossa vida e relacionamento com o Senhor. Pai, nos ajude a vencer o pecado e todo o peso que tem atrapalhado a nossa vida cristã. São tantas coisas, o Senhor sabe, está no nosso coração. O Senhor tem nos incomodado com relação a isso, o que tem causado empecilho, o que tem sido o obstáculo de vivermos um relacionamento mais íntimo, mais puro, mais santo na Tua presença. Nos ajude, Pai, para que possamos viver seguindo o exemplo de Jesus e também de servos e servas do passado que foram modelo e exemplo para a nossa fé. Nos ajude e nos abençoe a viver a vida cristã de uma forma adequada, para que lá no final possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, a corrida e guardei a minha fé. Que o Senhor assim nos abençoe, nos ajude nessa caminhada cristã, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe bastante sua vida. Deus guarde e proteja a sua semana, seja abençoada. Ajude você e sua família, livrando-os de todo o mal. Quero também
pedir, se você quiser compartilhar conosco, inscrevendo-se em nosso canal do YouTube, você nos ajuda a levar adiante a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana de Utinga é o nosso canal, tanto YouTube quanto Facebook, e aí você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe.